Graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 6, do 1 ao 8. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão como 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, nós vemos uma situação aqui nesta época, nesta geração de Noé, e nós nos deparamos com a nossa geração, e nós, de sã consciência, vimos que isso não é de hoje. Isso já vem as gerações passadas. Eu te digo mais, isto já veio lá do céu. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, o pecado da inveja, Deus o expulsou do paraíso. E nesse interim, onde foi expulso do paraíso, ele quis que o homem viesse a se rebelar contra o Criador, Deus. E quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o diabo ficou tão irado na criação de Deus, que ele quis logo que o homem viesse a cair. E assim se fez. Adão, por intermédio de sua esposa, veio a cair. E ao invés de Adão se arrepender, ele foi culpando a esposa, que a esposa culpou a Adão, e Adão culpou a Deus por ter dado aquela varoa. E nesta geração aqui, antes dela, se passaram 7 gerações, de Adão até o dilúvio. 7 gerações que continuaram a viver no exercício da prática da palavra de Deus. Essas gerações, elas sabiam contemplar a face de Deus. Essas gerações, essas 7 gerações, sabiam cultuar a Deus. Mas depois dessas gerações, dessas 7 gerações, vieram outras. E essas outras, elas não sabiam quem era Deus. E se sabiam quem era Deus, eles ficavam cegos. Cegos porque o inimigo de nossas almas nos cegava. Uma geração corrupta. Não imitaram os costumes dos pais.
das gerações passadas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não prestavam mais a Deus a honra que era devido, nem exerciam mais a justiça. Uma geração corrompida, uma geração que Deus olhou lá de cima e se arrependeu. Mas espera aí, e Deus se arrepende? Será que realmente Deus se arrependeu de ter feito a criatura, o homem, aonde ele falou que foi muito bom aquela criação? Louvado seja o nome do Senhor. Ele queria realmente dizer que se arrependeu de criar a humanidade? Ele estava ali, neste versículo, arrependido de ter feito o homem. Realmente, será que ele estava admitindo que havia cometido um erro naquele momento? Não. Ele não havia errado. Porque diz a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, Deus, Ele não muda. Ele não muda de ideia. Ele não se arrependeu de ter criado a mim e a você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava apenas expressando a tristeza pelo que as pessoas haviam feito a si mesmas. A si mesmas. Porque assim como um pai pode expressar tristeza pelo filho rebelde, olha, não tem uma tristeza pior para o pai quando o filho é rebelde. Não tem tristeza pior para o pai. Assim Deus ficou triste, porque aquela geração se rebelou contra ele. Aleluia. Deus lamentava que o povo escolhesse o pecado e a morte em lugar de um relacionamento com Ele. Por isso que eles, os homens daquela época, daquela geração, eles se entregavam quanto mais e mais ardentemente a toda sorte de crimes. Aleluia. Atraindo assim a ira de Deus. Nós estávamos falando aqui na escola dominical sobre a ira de Deus, que está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 8. 18, né? Isso. Nós estávamos estudando sobre isso hoje. Aleluia. Nós vemos que essa geração que nós estamos hoje não é diferente da geração de Noé. O próprio Senhor Jesus, Ele falou que a vinda dele seria como nos tempos de Noé. E viu Deus lá em cima que grande era a maldade do homem sobre a terra. E o coração dele, do homem, formava maus pensamentos ao longo dos tempos. Nós vamos chegar neste missionário Noé daqui a pouco. Mas eu quero que os irmãos entendam o porquê que Deus escolheu a Noé para pregar para aquele povo. Eu quero que vocês entendam, coloquem nos seus corações, que assim como Deus escolheu a Noé, Ele tem escolhido a mim e a você também.
O apóstolo Tiago, na sua carta, ele fala para dois tipos de pessoas frequentadoras da igreja: as que são ouvintes e as que são praticantes. Eu estava falando com o irmão Remo não lembro se foi nessa semana, mas eu estava falando com ele. Se não me engano, eu comentei com ele até hoje. Que é importante que você esteja aqui, mas não é só isso. Porque o mais importante é como você vai sair daqui. Esse aqui é o mais importante. Porque você não pode sair daqui da mesma maneira que você chegou. Porque essa palavra é uma palavra que transforma. E olha, muitas das vezes, quando o Espírito Santo usa o irmão Remo para me convocar para vir pregar essa palavra, às vezes dá um nó na barriga. Sabe, irmão? Porque muitas das vezes a gente ora a Deus, meu Deus, mas o que é que eu vou falar? Porque a geração que nós estamos vivendo hoje de crentes, não é de pessoas que não conhecem a Deus com intimidade. Conhecer, eles conhecem, mas é como essa geração de Noé. E eu vou chegar lá. Mas a geração de crentes de hoje está numa situação que muitas das vezes a gente tem que escolher a palavra com que vai se expressar. Porque é igual um fósforo. Se pegar uma caixa e triscar, sai faísca. E logo quer sair da igreja. Logo não vem mais para a igreja. Essa é a preocupação, e foi a preocupação de Tiago hoje, nesse filho de Deus. Em como é que está o teu coração? Ele olha somente para Jesus? Ou olha para as falhas humanas? Porque se você olhar para mim, eu sou cheio de falhas. Que eu diga a minha esposa, que a gente convive junto. Se você conviver comigo pelo menos um dia, eu acho que nem um dia, você vai ver em mim muitas falhas. Mas se eu olho para Jesus, eu vejo um ser sem falhas. Eu vejo um ser que, por Ele ter sacrificado por mim, um pecador, não adianta, é impossível eu largar minha fé por coisa pequena. Porque nós temos um Deus tão grande, enorme, para me perder por causa de pequenas coisas. Porque quando a mágoa entra no meu coração, no teu coração, e quando ela cresce, a gente adoece. Aleluia. E Deus, quando viu aquela geração que não dava mais ouvido à palavra dele, ele ficou desanimado. Ficou praticamente sem preferência. Porque naquele momento ele não pensava apenas em castigar aquela geração, mas em exterminar aquela geração. Aleluia. Ele estava decidido a exterminar aquela geração, mas ele viu um homem que
fazia diferença no meio daquela geração. Ele viu um homem que andava na presença dele, glorificado seja o nome do Senhor. Aí nós fazemos a comparação dessa geração com a geração de Noé. Eles andavam de acordo com as suas próprias vontades. E hoje é diferente. Eles andavam na consciência da carne. Hoje é diferente. Jesus não falou que quando ele vir, vai ser como nos dias de Noé. E assim como ele viu naquela geração Noé, hoje ele vê a mim e a você. Uma vez aqui nesta casa, neste púlpito, eu preguei sobre oportunidades. E a oportunidade quando é dada, a gente não pode desperdiçar. Deus viu em mim e em você um canal de bênção para aqueles que estão sofrendo lá fora. Deus viu em mim e em você uma oportunidade de arrancar o mal no nome do Senhor Jesus para aquelas pessoas que estão cegas, surdas e mudas lá fora. Um povo que anda de acordo com essa geração maldita. Porque já que Deus exterminou, é porque Deus amaldiçoou aquela geração. E hoje as pessoas, elas insistem em andar da mesma maneira do que essa geração. Olha, nós estávamos ali no sábado pregando a palavra de Deus. E eu e o irmão Reno, a gente estava notando as pessoas que ficavam atentos à voz de Deus. Tinha um lá que estava sentado que quase que cai de tanto ouvir a pregação. E é algo tão gostoso que até o microfone falhou. Eu preguei sem o microfone. Porque é bom, meus amados irmãos. É bom levar a boa nova para aqueles que estão doentes. Porque não é obrigação sua e nem minha, porque nós não fazemos nada por obrigação, mas é por gratidão. Porque se você está aqui, é porque alguém pregou para você, ou você ouviu de longe alguém pregar. Porque se você está aqui, é porque o Espírito Santo tocou você em sua casa e vai lá para a minha casa. Vai prestar contas a mim, agradecer a mim o que eu fiz pela tua vida, o que eu estou fazendo pela tua família. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu vejo na figura de Noé 6 elementos essenciais na vida de um crente verdadeiro. O primeiro elemento, a sua posição. Assim como Noé, nós hoje nos consideramos salvos, mas não porque merecemos, não, mas é pela graça. É pela graça. Aleluia. O segundo elemento, a atitude. Noé era um homem justo. Era um homem pecador. Assim como eu e você. Mas foi um canal de bênção usado por Deus. Porque ele buscava a justiça. Ele buscava
ser justo diante de Deus. Portanto, ele era um homem justo. O terceiro elemento, o seu caráter. Ele buscava ser perfeito, andar em retidão na presença do Senhor. Olha, se tem uma coisa que tem muita gente que se engana, é achar que engana a Deus. Nós estávamos falando aqui pela manhã, uma irmã que estava aqui, estava conversando com a gente, né? Sobre as amizades. De você se chegar ou não na frente de uma roda de amigos e conversar com eles. E nós debatemos aqui que é preciso estar preparado para que eu e você venhamos a estar nessa situação. Porque nós temos que saber na nossa vida que com a minha vida diante de Deus, com o Espírito Santo estando em nós, será que nós temos influenciado aqueles que estão sem Cristo, necessitados, ou estamos sendo influenciados por eles? Porque se eu vou para uma roda de amigos conversar, e se saem conversas paralelas que não edificam a alma, eu tenho que me sair daí. Se eu não tenho preparo espiritual, eu tenho que sair daí. Porque senão eu vou estar no meio deles falando as mesmas porcarias. Me perdoe o linguajar. Mas se eu tenho um preparo espiritual, logo que sai um tipo de pergunta, palavras, conversas que não edificam, você se sai como Paulo se saiu. Ele disse que fez de tolo para ganhar os tolos. Nós temos que ser mansos, como quem sabe dessa passagem? Exatamente. Nós temos que agir dessa maneira. Saber entrar e se sair aonde nós estivermos. Glorificado seja o nome do Senhor. E a história da vida de Noé envolve não apenas mas dois grandes trágicos dilúvios. Espera aí, irmão. 2 dilúvios? Está enganado não, irmão? Nós temos que olhar com a visão espiritual, porque o primeiro dilúvio que estava dentro do mundo nos dias de Noé era a inundação do mal. O mal estava inundando aquela geração. O mal está inundando essa geração. É por isso que hoje nós estamos aqui, para fazer a diferença nessa geração. Para sermos bênçãos nas mãos do Senhor, para ser canal, para livrar essa geração do mal. Mas para isso eu tenho que estar na brecha. Para isso eu tenho que ficar disposto, à disposição do Senhor. Porque Ele não vai me usar, não vai te usar se você não quiser. Você tem que ter a vontade de querer que o Senhor te use. Você tem que estar sólido naquilo que você quer. Quando a Isabela estava cantando aqui,
E quando eu vi aquele refrão, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós temos ouvido que Jesus está vindo desde séculos atrás. Mas não importa nem para mim, nem para o irmão, o dia, a hora que Jesus vai vir. Não importa. Só quem sabe é o Senhor, é o próprio Deus. O importante é nós fazermos a nossa parte. Como o irmão Remo estava falando aqui, o importante é estar preparado. Quando ele vir, como é que você vai estar? Vai estar fazendo a obra? Vai estar fazendo missões? Vai estar na presença dele? Porque quando ele vier, ele quer nos encontrar trabalhando na seara. Porque a seara é grande. Ainda tem muita gente para ser ganho para o Senhor Jesus. Muita gente. E olha, não dá nem para comparar o tanto de pessoas que ainda tem para se ganhar. Aqui na Pacatuba, principalmente. Aqui na Pacatuba. Nós vemos isso todos os sábados. Aliás, nós vemos isso todos os dias. O tanto de pessoas que ainda tem para ser ganha para o Senhor. E Ele só pode contar com a gente. Estava falando esses dias para Paula. Estava vendo aquele filme A Lista de Schindler, não sei se vocês assistiram, né? Deus usou uma pessoa que não era cristã. Usou uma pessoa que era mulherengo, bebarrão, para salvar o povo dele. Deus usou uma jumenta para falar com o profeta. Olha, ele não vai te usar, que é filho dele, que te criou, que enviou o Filho único dele para morrer por mim e por ti. Pense nisso. Pense nisso. Será que não dói o nosso coração quando a gente anda aí pela rua e vê um mendigo deitado na rua, bêbado, ou até mesmo uma pessoa pedindo esmola, chorando porque está com fome? Esses dias tem aparecido um rapaz aqui na rua, não sei se a irmã Ligivânia já viu ele. Toda vez de manhã ele fica lá pedindo dinheiro para comprar o pão. Eu dei um dinheiro para ele, isso não é para mim, não. Isso não é para mim, isso é para a glória de Deus. Eu dei a ele um dinheiro e fui na padaria e dei um pão para ele, ele ficou até assustado, achando que eu ia tomar o dinheiro dele. Não, é teu. É teu. Se nós não tivermos amor pelo próximo, então não amamos a Deus. Não amamos a Deus. Estamos enganando a nós mesmos. Nós temos que ter esse amor ao próximo. Não importa a quem. Temos que ter amor ao próximo. Aleluia. Interessante dizer que no meio daquele povo todo da geração de Noé, só tinha o próprio Noé que adorava a Deus, que agradava a Deus. Você imagina uma multidão de pessoas desagradando a Deus e somente um que agradava? E olha hoje quantas pessoas que estão agradando a Deus, e quantas pessoas que negligenciam a obra de Deus.
Vamos acordar para a pregação do Evangelho. Porque se for para me ficar aqui só pregando para vocês e as quatro paredes, eu prefiro não pregar. Porque eu quero que Deus me use lá fora. Porque é lá fora que o povo está doente. É lá fora que o povo precisa. Jesus, uma certa vez, ele falou para os discípulos: olha, eu sou o pão da vida. Os discípulos se escandalizaram com aquilo e falaram para ele: olha, dura essa palavra, quem é que vai suportar? E alguns se escandalizaram de Jesus e foram embora. E os discípulos ali, Jesus olhou para ele: e vocês não querem ir embora também? Aí Pedro falou: mas Senhor, para onde nós vamos? Porque só tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para onde nós iremos se nós negligenciarmos a palavra do Senhor? Para onde nós iremos se nós estivermos aqui na casa dele aprendendo com ele? Só essa palavra aqui é que nos traz a vida eterna. E nós temos que devorá-la no bom sentido, exprimir ela, para que ela tire algo de bom em mim e em você. Porque nós não somos bons. Não. Paulo disse que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele quer que ele faz. Nós somos pecadores. Nós não merecemos de maneira nenhuma estar na presença do Senhor. Mas Ele vive em nós um espírito de adoração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.